Irmãos, nós temos falado a respeito da eclesiologia. E aqui eu vou fazer um breve resumo do que nós passeamos e falamos, que existem dois grandes problemas com isso. De um lado, nós temos aquelas pessoas que entendem que qualquer tipo de ajuntamento, usando aqui os termos tão em alta esse ano, qualquer tipo de aglomeração é uma igreja. E nós vimos que isso não é verdade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, de fato entrará no reino dos céus. Então é preciso a gente entender que igreja tem características trazidas pela Bíblia. Então não é qualquer um que se ajunta e diz assim, coloca um pastor, coloca um líder eclesiástico, coloca um apóstolo lá na frente, coloca uma pastora. Nem todo que diz que é igreja. Nós aprendemos isso. De outro lado, existe aquele problema de pessoas desigrejadas que muitas vezes se desiludiram com algum aspecto da igreja, e nós sabemos que isso acontece, porque nós somos um monte de pecadores juntos, reunidos, então em algum momento alguém vai desanimar alguém, em algum momento alguém vai decepcionar alguém, e aí essas pessoas acabam muitas vezes se desigrejando, entendendo que elas podem viver a vida comum cristã isoladas. São dois pontos aqui extremamente antibíblicos, não tem base bíblica. É verdade que aqueles desigrejados, eles vão dizer que hoje, muitas vezes, nós podemos nos alimentar pela internet. É verdade, eu concordo com isso e graças a Deus por isso. Mas a internet, ela não é um culto. Ela não substitui a comunhão. Nós falamos aqui, aprendemos isso por vários motivos. A comunhão entre os crentes, ela é importante por vários exemplos que nós lemos e aprendemos aqui. Por exemplo, a ceia. Você não pode cear online. Talvez alguém até diga que pode, mas biblicamente falando, nós aprendemos que é um evento em que se faz em comunidade, se proclama, né? Então isso é importante que nós saibamos. E aqui eu queria trazer um alerta para o momento que nós vivemos no Brasil. Eu já fiz parte daqueles que ficam ansiosos por encontrar uma igreja bíblica, que ficam procurando a partir de sites confiáveis, como Voltemos ao Evangelho, editoras boas de literatura, como a Editora Fiel, e eu era ávido por conseguir frequentar um local onde fosse bíblico. E me parece que essa, muitas vezes, acaba sendo apenas uma desculpa para muitos evangélicos. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes se encontra uma igreja saudável. É verdade que a igreja não é perfeita, porque ela é constituída de pecadores, mas é uma igreja séria, que prega expositivamente a palavra de Deus, que pratica as duas ordenanças instituídas por Cristo, que tem um processo de disciplina eclesiástica para manter a pureza da igreja. E aí, quando se encontra uma igreja assim, não se leva em consideração. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes os evangélicos são bons de papo. E que nós vigiemos 2021 para que nós não sejamos desses. Que querem uma igreja saudável, que veem pregações chocantes de Paul Washer, de Augustus Nicodemos e tudo mais, mas não valorizam a igreja local. Está cheio. Então, esse é um alerta dentro desse tema de eclesiologia. Valorize a igreja. Como nós valorizamos a igreja? Não é apenas da boca para fora, é com atitudes. É isso que a Bíblia tantas vezes demonstra. Você diz que é crente, mas não mudou sua vida, algo está errado. Você diz que escuta a palavra de Deus, mas não pratica. Tiago fala em sua carta que é igual levantar de manhã cedo, olhar no espelho, ver que está com o rosto sujo, tem meleca no nariz, mas você não limpa, logo você esquece. E você sai para o dia sujo. Então, quando eu digo isso, valorizemos a igreja, irmãos. Coloquem nos calendários de vocês as datas principais de quarta e domingo e organizem o seu dia a partir do culto ao seu Deus. Não é por causa do Adriano.
Eu vou ficar muito contente de ter um tempo de comunhão com vocês, mas não é por minha causa, é porque começa em Deus. O culto é para Deus. Esse tempo aqui que nós estamos juntos é para glorificar a Deus. Não é para meramente crescer em conhecimento. O conhecimento vai ser adquirido. Então, minha sugestão é, bote como meta em 2021. Me esforçarei sempre que possível para eu e a minha família fazermos como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu faço isso? Bom, num belo dia de domingo, então eu vou dizer assim, embora seja tentador eu passar o dia fora no clube, que é legal, que não há problema nisso, mas se for o caso de eu chegar, eu estou usando um exemplo aqui, porque é um exemplo que vem à minha mente que eu faria, certo? Então, se eu vou chegar às 6:30 da tarde, 7 horas no culto, moído, com os meus filhos dormindo, então eu não vou no clube. Então eu vou organizar as coisas de tal forma que o culto seja o tempo principal do meu domingo e da minha quarta também. Porque nós somos acostumados a dizer assim, estou indo no domingo, a quarta está tranquilo. Nós não fazemos isso? Fazemos. Irmãos, eu não estou aqui dando essa dura, me colocando fora. Eu me coloco dentro desses objetivos. Certo? Então, por que eu trouxe toda essa ideia? Por causa da eclesiologia. Quanto mais eu estudei para poder dar esse tempo aqui, essas palestras, mais convicção eu tenho do valor que Jesus deu à igreja e do valor que Jesus dá à igreja. Então, é meramente uma questão que começa com a lógica. Bom, eu amo a Jesus. Eu digo que eu amo a Ele, e eu digo que seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for eu irei. Eu canto isso, é meu cântico. Então tá bom, então se eu amo Jesus, Jesus veio com, segundo a pregação de domingo passado, Jesus veio com um propósito a essa terra, morrer pela igreja, pelos seus eleitos. E se eu amo a Jesus e Jesus morreu pela igreja, logo eu também devo valorizar a igreja. Não é uma questão lógica? É uma questão lógica. Então, nós já falamos a respeito disso, e eu trouxe esse resumo até aqui, porque nós falamos várias quartas-feiras a respeito da palavrinha sublimidade. Quem lembra? Lembram dessa palavrinha? Sublimidade. É uma palavra que eu já tinha escutado, mas até estudar, que está na Bíblia se referindo à igreja, eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra. Então, a ideia de sublimidade é algo assim, eu não vou ficar sem. É mais ou menos a ideia seguinte, hoje é quarta-feira, às 7 horas da noite, na frente do shopping Passo Fundo, vai ter uma promoção que vai ganhar um iPhone 12, quem for lá e ficar das 5 da tarde às 5 da manhã esperando. Será que ia ter fila? Ia ter de crentes lá. E há problema nisso? Não, eu queria ter um iPhone. Mas o que eu estou dizendo é o valor que nós damos às coisas temporais, que não tem um valor eterno. Não é verdade? A gente faz isso. Então, a minha proposta aqui, o meu conselho como irmão é vigie. Valorize a igreja e vigie o seu coração. Porque diariamente o nosso coração está assim, ó, olhando para os lados. Então, nós falamos a respeito aqui da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, e a perguntinha que nós começamos a responder semana passada, eu acho, ou retrasada, é a seguinte: por que é fundamental? Ou seja, não é uma escolha que pode ou não acontecer, mas está dizendo porque é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e se reúna regularmente com seus irmãos. Por quê? Eu gosto da definição de igreja local que Agostinho de Hipona dá. Porque muitas vezes nós temos a tendência em desvalorizar a igreja local, porque nós sabemos que existe a igreja invisível, que é aquela da qual todos os crentes fazem parte, mas ela não se enxerga, não é verdade? Só que Agostinho, ele traz um estudo a respeito disso brilhante, porque ele diz assim: a igreja local é a expressão visível da igreja invisível.
A igreja local, ela é aquilo que nós podemos visualizar da igreja invisível. Então, uma não existe sem a outra. E aí nós falamos a respeito disso. Cerca de mais de metade do Novo Testamento foi escrito tendo em vista o quê? Igrejas. A igreja que está em Roma, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está... Não é assim? Se o Novo Testamento trata dessa forma, então é natural que nós também valorizemos. Nós também falamos a respeito de que na igreja nós aprendemos a valorizar a pureza da igreja. E aí nós passamos um bom tempo falando a respeito de disciplina eclesiástica. E disciplina eclesiástica é algo duro, que não é prazeroso para quem tem que aplicar, mas é um ato de amor. E nós aqui, eu tenho batido na tecla, meus irmãos, que nós devemos cultivar aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo uma cultura sem frescura. O que é uma cultura sem frescura? É nós lembrarmos que se nós nos amamos como nós devemos, mesmo que imperfeitamente, é verdade, mas nós não devemos ter muitos dedos para corrigir uns aos outros, para chegar e falar assim, meu irmão, eu acho que você tem que pensar um pouquinho diferente, porque biblicamente, está entendendo? Não, nós temos que desenvolver essa cultura. Eu e o Ali conversamos um bom tempo essa semana, acho que mais de 1 hora, a respeito de cosmovisão. O que foi a conversa a respeito de cosmovisão? É que a ideia é que muitas vezes nós não pensamos biblicamente na vida. Aonde nós estávamos indo? Nós estávamos indo que para um crente, nem sempre tirar até as tripas do outro fazendo um negócio comercial é um bom negócio. Porque culturalmente falando, se eu fizer um bom negócio para minha família e o outro tiver prejuízo, tá ótimo. Por quê? Eu fiz um bom negócio. Como crente, nós não devemos pensar assim. E quando nós começamos a colocar na ponta da nossa mente isso, a nossa vida começa a mudar. Ah, mas o outro faz assim, mas você não é filho das trevas, você é filho da luz. Então, cosmovisão é algo, meus irmãos, que nós precisamos ter clareza quando nós pensamos em igreja. Por quê? Para você deixar de lado essa mentalidade que eu também fui ensinado, de que dentro da igreja é santo. Aqui nós não podemos pecar. Mas fora da igreja você continua mantendo uma vida mundana. E eu gosto da definição de mundanismo aqui que o pastor Heber Júnior faz. Ele diz que mundanismo não é viver no mundo, mas aquilo que você faz nele. Porque viver no mundo nós vamos ter que viver. Jesus não disse isso? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a ideia de mundanismo é a seguinte: Deus fez o mundo bom. Nós já aprendemos aqui, o pastor já falou a respeito disso. E o pecado trouxe prejuízo a esse mundo bom. E nós estamos inseridos nisso. E agora nós temos a dificuldade, por quê? Porque nós fazemos com as coisas boas se tornarem ruins. O dinheiro em si é algo ruim? Não. Mas nós o usamos no lugar de Deus. Estão entendendo? Então, quando a gente pensa em igreja, não separe da sua vida uma vida de quarta e domingo para o resto. Isso é pensar biblicamente. Não separe o seu trabalho da vida da igreja. Não entenda que o pastor Fernando, por ser pastor e ter uma tarefa de mais exposição do que você que trabalha nos bastidores, um é mais sagrado e o outro é mais secular. Não. Quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nem todos são chamados a serem pastores, nem todos são chamados a serem músicos, nem todos são chamados a serem empresários. Estão entendendo? Então, quando nós temos isso na mente, essa resposta começa a ficar mais clara. Bem, então ir até a igreja não é apenas para recarregar as energias, isso acontece. Mas nós, como crentes, precisamos saber que a gente não vai fazer essa separação de na igreja eu me sinto bem, agora quando eu estou no mundo,
eu não consigo viver para a glória de Deus porque é um monte de gente ímpia. Não. Então, quando você vai se relacionar com alguém, que você seja luz e sal. Não apenas moralmente, mas intelectualmente. Pensemos a partir de uma perspectiva cristã de negócios. Pensemos a partir de uma perspectiva cristã de educação. Pensemos a partir de uma perspectiva cristã de casamento. Estão entendendo? Isso a igreja pode ajudá-los. A igreja é o meio pelo qual Deus instrui os membros. Agora, a igreja não é a responsável última pelas nossas vidas. Se todos aqui conhecem, eu creio que quase todos conhecem, ou todos, o livro do Peregrino ilustra bem essa ideia. O peregrino, ele botou aquela mochila e foi sozinho ou ele foi com uma equipe? Sozinho. Porque a salvação é individual. Agora, isso não quer dizer que nós não podemos e não devemos juntos congregar com o objetivo de glorificar a Deus. Então, as perguntas que nós já respondemos são essas duas, e a terceira é, porque a espiritualidade cristã, ela é uma cópia da espiritualidade da Trindade, onde existe amor, comunhão. Então, nós como crentes, nós devemos ter esses mesmos reflexos. Em quarto lugar, a união dos crentes, ela expressa na adoração o contexto em que Deus age trazendo mais pessoas à salvação. O que nós queremos dizer com isso? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Vai ficar mais claro. Atos capítulo 2, versos de 42 a 47. Quantos aí tem um subtítulo antes de começar esse texto? Um subtítulo é algo que não tem no texto original, mas que aquele que traduziu, ele facilitou em blocos. Quantos tem? E o que está escrito lá? Na NAA está como viviam os convertidos. Não é isso que está escrito? Na NVT está a comunidade dos novos convertidos. Então agora o que ele vai expressar é como viviam os crentes da igreja primitiva. E ele diz assim, vou ler na NVT, que é a Bíblia que nós temos utilizado aqui na quarta-feira. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, não é só o ensino, não é via internet, eu me dedico via internet, de coração. Não, o texto bíblico diz que não era apenas de ler as cartas, porque as cartas chegaram até a igreja, mas existia a necessidade de comunhão, ao partir do pão e a oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e milagres e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Aí o verso 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A dinâmica aqui é a dinâmica de uma igreja. Deus proporciona através dos líderes o ensino, os líderes se dedicam, eles não tratam isso com desdém, e aí eles fazem como se tudo dependesse deles, mas no fundo eles sabem que tudo depende do Senhor. E dessa forma, Deus vai acrescentando aqueles que Ele quer dia a dia. Dessa forma, as pessoas vão sendo trazidas à salvação. A igreja é um meio pelo qual a nossa adoração juntos traz glórias a Deus, e é um meio pelo qual os descrentes vêm muitas vezes, e eles são trazidos à salvação. Por que nós muitas vezes falamos para um descrente, vai lá na minha igreja no domingo?
Porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Só que nós precisamos valorizar também. Porque já pensou, a gente diz, vai na minha igreja no domingo. Aí o cara chega aqui, ó, mulher, e aí ele diz, cadê o fulano? Ah, hoje ele não veio. O que aconteceu? Eu não sei. Aí você vai ver, ele estava um pouco indisposto, cansado. Faz parte, eu sei que a gente cansa. Mas existem prioridades. Eu treino a minha mente porque eu sou sujeito às mesmas paixões que vocês, e talvez até pior. Eu treino a minha mente sempre com essas comparações. Mas se fosse para desfrutar de um dia jogando bola, né? Agora até não tem muito como jogar bola, que não consegue, mas nos dias em que eu conseguia jogar melhor futebol, melhor no sentido de correr, né? Não de jogar bem. Mas eu ansiava por aquele tempo. Eu me lembro que nós tínhamos um dia marcado na semana, e a gente chegava aquele dia e ia... Mas você está com um pouco de dor de barriga? Não, estou bem. Mas você está meio cansado? Não, estou... Por quê? Porque eu valorizava muito esse dia. Porque eu gostava dele. Então, nós precisamos criar esse hábito de comparação com nós mesmos. Na igreja eu não consigo ir, mas eu conseguiria ir numa roda de chimarrão se me convidasse? Ah, conseguiria. Então, talvez seja a hora de rever os meus conceitos. Estão entendendo? Isso é cosmovisão cristã. É não apenas entender, mas vigiar e fazer uma autoanálise a ponto de que? De isso não pegar você mais desprevenido. Ah, não, hoje eu não vou na igreja porque passei o dia brincando e estou cansado. Não, isso não vai mais me pegar. Se tiver que cortar a brincadeira, eu corto. Não corte. Apenas coloque como propósito principal e organize a sua agenda, né? Quando lhe convidam para um casamento, o casamento é ao meio-dia, por exemplo, e alguém lhe convidar às 9h30 da manhã para ir tomar um café na padaria, você vai? Você não vai, porque você diz assim, ao meio-dia eu tenho compromisso. Ah, mas não dá para faltar. Não dá, porque o casamento é importante. Estão entendendo? E se a gente começar a fazer pequenos exemplos, nós vamos ver o quanto nós precisamos pedir perdão a Deus, e graças a Deus que Ele nos perdoa, por não valorizar a igreja dele. Então, um dos motivos para que nós venhamos à igreja é que esse contexto aqui juntos pode trazer mais pessoas à salvação. Em quinto lugar, o Espírito Santo, ele fala à sua igreja e atua sobre ela nos momentos em que a reunião está unida em oração e culto. Vamos abrir aqui de novo alguns textos bíblicos para falar um pouquinho a respeito disso. Abra lá em Atos capítulo 4, verso 31. Aqui é a narrativa de um evento que aconteceu na igreja primitiva, mas a ideia aqui é que você possa entender que onde existe a comunhão de crentes, o Espírito Santo está lá. Então diz o texto assim: depois dessa oração, onde estavam reunidos, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. É interessante esse texto, né? Porque muitas vezes as igrejas ensinam que quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente sai gritando que nem o urso, uivando que nem lobo. O texto aqui, ele diz que cheios do Espírito Santo, eles faziam o quê? Rodavam que nem peão. Saíam pulando e fazendo... Não, ele diz que eles pregavam corajosamente a palavra de Deus. Isso é dentro da igreja. Quer dizer que nós não vamos desfrutar experiências pessoais, que Deus lhe dê muitas experiências pessoais, mas que elas nunca sobreponham a palavra de Deus. Existem experiências pessoais que são pessoais, que nós não temos nem o direito e nem como medir, dizer para a pessoa, olha irmão Lucas, isso que você teve, que você disse foi uma experiência, foi da sua mente, você precisa ir num psicólogo. Não é isso. Não é essa ideia de que não existe sobrenatural e que Deus não pode agir fora da caixa.
Mas é importante lembrar que doutrinariamente, ou seja, para fazer ensino, Deus nos deixou sua palavra. Então aquela experiência que talvez foi reconfortante para você, que talvez foi marcante para você, ela não é base para ensino na igreja. Então você não deve usar ela para dizer para outros irmãos, olha, aconteceu assim comigo. Busque o Espírito Santo que ele vai lhe dar uma mesma experiência. Se você buscar o Espírito Santo, o que ele vai lhe dar é isso. Pregavam corajosamente a palavra de Deus. Agora pule lá para o capítulo 13 de Atos. Então é o outro texto que nos diz como o Espírito Santo ele está atuando dentro da igreja, como ele está agindo por meio da igreja. Então, o Espírito Santo, Calvino, que foi considerado o teólogo do Espírito Santo, se chocam, né? Alguns arminianos se chocam, porque eles dizem assim, como é que pode um calvinista dizer que é o teólogo do Espírito Santo? Mas é porque Calvino ele tinha tamanha convicção no poder e na ação do Espírito Santo, mas ele usava uma frasezinha um pouco radical. Ele dizia assim, o Espírito Santo não age à parte da Bíblia. Ou seja, se você está atribuindo alguma obra ao Espírito Santo e não tem nas Escrituras, provavelmente não é o Espírito Santo. Por que isso? Porque nós sabemos como nosso coração balança. Nós sabemos como nós somos muitas vezes levados por aquilo que a gente quer escutar, não é verdade? É verdade. Então você está lá querendo comprar alguma coisa e você não tem dinheiro para comprar, mas você está disposto a fazer um belo carnê e não há problema em fazer carnê. Às vezes você precisa para adquirir algo, mas o que eu estou dizendo é, aí você arranja 1001 desculpas e fica colocando assim, pretextos, como diria Marcos Granconato, você fica usando de macumba evangélica para chegar onde você quer. Então você diz assim, eu vou ir naquela loja, Senhor, então se um homem me atender, é porque é para comprar. Aí você vai chegando assim, tem uma mulher, e o homem está ali, aí você vai se direcionando, né? Vou para o homem. Está entendendo? É esse o ponto. O Espírito Santo, ele age por meio da palavra e ele atua na igreja. O texto diz o seguinte, entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas. Notório aqui nesse pequeno trecho que aqui mostra como a igreja é uma multiforme graça de Deus mesmo, porque existe todo tipo de pessoa. A igreja é o único local onde não deve ter distinção entre um gari e um diretor de empresas. Não deve haver distinção entre uma empregada doméstica e um empresário, um juiz. Na igreja não deve. Esse tipo de distinção social é coisa do mundo. Aqui ele está dizendo que tinham pessoas diferentes. Ele diz que tinha um até que havia sido criado com o rei Herodes Antipas. E Saulo, aí ele diz, terminando aqui, verso 2, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. O que esse texto está dizendo, e quando eu usei ele aqui, eu não estou querendo dizer que essa ainda é a forma habitual pela qual o Espírito Santo age. Então o Espírito Santo diz, vai lá. Não, porque nós temos a palavra de Deus completa. Mas o que tem em comum aqui que nós podemos tirar dessa transição do livro de Atos, vocês lembram que Atos é o começo da igreja, é um livro histórico contando a história da igreja. Nós vemos aqui a necessidade de igreja, de comunhão. E no meio da igreja, no meio da comunhão, onde tem oração e culto, o Espírito Santo, ele faz a obra. Nós não oramos aqui, Senhor, escuta nossa oração.
Senhor, abençoa todos. Senhor, traz arrependimento. É interessante que aqui, quando nós falamos em oração, o arminianismo desaparece. Porque eu nunca vi um arminiano dizer que Deus não é capaz de atender a sua oração. Então você diz assim, Senhor, converte o Fábio. Aí você pensa melhor e diz assim, não, Senhor, você não consegue converter o Fábio, porque ele tem livre-arbítrio. Então, não sei como é que o Senhor vai fazer. Estão entendendo? Em oração é todo mundo calvinista. Por quê? Porque a gente ora, Senhor, converte o meu pai. Senhor, converte a minha mãe. Senhor, converte o meu esposo. E quem age para fazer isso? O Espírito Santo de Deus. A gente deveria acreditar mais nisso. Muitas vezes a gente sabe, mas a gente acredita pouco, né? Já escutei algumas dezenas de vezes o pastor Fernando falando a respeito da oração ser um míssil teleguiado de Deus. Que tem lugares em que você não vai ir, mas a oração vai, porque Deus é poderoso para ir em qualquer lugar. Então, aqui, queridos, eu vou parar na sexta perguntinha, porque a gente acabou se estendendo um pouquinho, mas diz respeito exatamente àquilo que nós falamos no começo aqui. A igreja, por causa do preço pago por ela, ou seja, um preço impagável, precisa ser amparada, nutrida e protegida. Ou seja, a igreja é sublime. Se ela é sublime, ela deve ser valorizada. Então, a participação dos crentes comprometidos ajuda nessa tarefa. Quer ver um exemplo? Hoje a água do filtro ali estourou. E quando eu cheguei aqui, tinham 4 ou 5 irmãos envolvidos limpando. Ai, mas isso não é espiritual. Quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A igreja, ela precisa de pessoas comprometidas, porque isso vai ajudar no crescimento do reino. Mas me entenda bem, quando eu digo que ela precisa, não é que se não tiver essas pessoas, Deus fica incapaz. Não, é muito mais proveitoso para o crente do que para Deus. Mas quando a gente diz isso, a gente vai usar esse texto de Atos 20 para entender exatamente o que a gente quer dizer com isso. Pula lá um pouquinho, Atos 20, verso 8. Só não é 8, aqui lendo o texto é 28, irmãos. Perdoem meu erro de escrita aí. Pula lá para o 28. Então diz o texto assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Então, a igreja precisa ter líderes comprometidos, mas ela precisa ter membros comprometidos, porque Paulo já usou bem essa ideia de corpo. O que adianta ter uma mão comprometida se o pé não for comprometido? A mão não vai conseguir ir até lá. O pé precisa levá-la. Então, assim é que a igreja age. Nós somos pessoas diferentes, com diferentes dons concedidos pelo Espírito Santo, mas que precisam ser utilizados em meio ao prédio de Deus, que é a igreja. Certo? Então, aqui nós vamos parar. Acho que dá para fazer a pergunta 7 aqui rapidinho. A 7 diz o seguinte: por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local? Sempre lembre da pergunta. Por que é fundamental? E que ele se reúna regularmente com seus irmãos? Porque longe do convívio da igreja, os dons espirituais que o crente recebeu, com o objetivo de edificar os outros crentes. Então é o seguinte, quando o Espírito capacita um crente com dons, ele não dá para o crente dizer assim, o dom é meu e eu faço com o que eu quiser. Não, ele sempre diz que o dom dado pelo Espírito é para a utilidade da igreja, para que a igreja seja edificada. Então, quando um crente ele não quer fazer parte da igreja, isso dando o benefício da dúvida de que uma pessoa que não quer congregar é crente mesmo, e pode acontecer muitas vezes por circunstâncias adversas, mas
quando isso existe um tempo que continua, é mais ou menos a ideia seguinte, tá, ele não tem uma igreja, mas ele descobriu uma igreja, e mesmo assim ele continua não querendo ir, não quer ter comunhão. Aí começa a ficar esquisito. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, longe do convívio da igreja, os dons espirituais que o crente recebeu não podem ser exercitados. Eles não podem. E ele vai ser como um membro paralisado no corpo. E o corpo padece por causa disso. Então vamos trazer um exemplo prático. Tem irmãos que têm nitidamente dons de aconselhamento, mas eles guardam para si, eles dizem assim, eu não vou me meter na vida do Fábio, porque quando ele faz isso, ele está prejudicando o corpo. Ele ganhou um dom para ser bênção na vida das pessoas, e assim vale para todos os dons espirituais, certo? Aqui, quando eu falo em dons espirituais, eu estou sendo bem técnico, na ideia de que a Bíblia fala que dom espiritual somente crente tem. Aquilo que muitas vezes a gente fala, o fulano joga muita bola, não é um dom espiritual no sentido técnico, é um talento que Deus deu através da graça comum. Mas dons espirituais são concedidos a corações regenerados que vão utilizar esse dom para a edificação da igreja. Estão entendendo? Só que pensa só, Deus capacita você talvez com o dom de ensino, mas você não quer ajudar. Você fica no seu lugar porque você tem vergonha, ou porque você tem preguiça, você tem o dom de ensinar, mas você tem preguiça de aprender para poder ensinar. Aí o corpo sofre, o corpo padece. E note que muitas vezes nós fazemos confusão, achando que Deus não usa os meios comuns, ordinários. Então vamos lá, quando o pastor Fernando está aqui pregando, é claro que é um dom sobrenatural de ensino. Mas Deus fez de tal forma que utilizou o intelecto dele, o esforço dele, e é necessário ele se capacitar. Ele não chega aqui e o Espírito encarna nele e ele... Não é assim que faz. E esse talvez seja um problema nosso de cosmovisão. Eu passei muito tempo da minha vida esperando grandes momentos de Deus. Então aquele momento em que eu senti um calafrio e me emocionei e chorei pelo meu pecado. Ótimo! Mas Deus age muito de maneira comum. O dia do ano novo é uma data única. Então eu me reúno com meus familiares e eu me sinto impulsionado a falar de objetivos. Você tem essa oportunidade todos os almoços, em momentos comuns. Então nós precisamos cuidar isso, porque senão nós vamos ser crentes descontentes a maior parte do tempo. Porque nós estamos sempre esperando o próximo milagre. E não valorizamos o milagre diário da provisão de Deus, do cuidado de Deus, do pão nosso de cada dia. Isso é importante, certo? Então abram só em Romanos capítulo 12, para a gente ver a respeito disso. Romanos capítulo 12, dos versos 4 a 8. E aí finalizamos. Diz assim o texto bíblico: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Ou seja, todos devemos nos ajudar uns aos outros, com os dons que Deus nos deu. Então, nem todos são aptos a ensinar, mas existem pessoas que são aptas a ajudar em outras áreas. Os membros são vários, mas o corpo é o mesmo. É isso que Pedro fala de nós sermos unânimes. Unanimidade dentro da igreja não é todo mundo torcer para o mesmo time, mas é todos termos o foco bem claro do objetivo que mais importa, que é Cristo e Cristo exaltado. Então ele diz lá, continua no verso 6, isso nós tratamos em pneumatologia, a respeito de dons aqui.
Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o seu dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. É o paralelismo que a Bíblia seguido faz. Ela diz assim, olha, não faça isso, mas não só não faça, se apegue ao que é bom. Então você já sabe o que é ruim, mas não fique só em não fazer o que é ruim. Pratique o que é bom. E aí ele continua dizendo, no verso 9 aqui, apegue-se firmemente ao que é bom. E aí ele continua dizendo a respeito do amor fraternal, o prazer de honrar uns aos outros. Muitas vezes nós crentes temos mais prazer de honrar descrentes do que crentes. E isso em parte se deve ao testemunho do irmão que muitas vezes não merece honra mesmo. Ele faz as coisas erradas e isso nós não honramos, não louvamos. Mas em contrapartida, aquela cultura do sem frescura, você chega e diz para o irmão, irmão, talvez você não tenha percebido, mas essa maneira que você está agindo, ela não traz um bom testemunho. Aí o irmão que recebe diz assim, mas eu acho que isso é frescura. Aí você diz, não, a Escritura ensina, e se prepare para falar sobre isso. Tanto é difícil ir falar, como receber. Porque ninguém gosta de ser corrigido. Mas nós precisamos trabalhar de tal forma nisso, que isso seja uma prática comum na IBLM. E que a partir dessa prática comum, quando um irmão vir lhe repreender ou lhe corrigir, você não pense assim, lá vem o xarope se metendo na minha vida. Mas você pense assim, ele está usando os dons que Deus deu para edificar a igreja e a minha vida. Só que isso precisa ser escrito na nossa mente todo dia. Porque senão amanhã, quando eu ligar para um de vocês falando o que aconteceu que não veio no culto, você vai dizer assim, lá vem o pastor chato de novo. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha virado membro. Bem, você teve tempo de não virar. Uma vez que você virou, você escreveu aquele velho e bom cheque para eu poder lhe cobrar. Mas eu não cobro porque eu quero simplesmente ficar lhe incomodando. Eu lhe cobro porque eu quero lhe relembrar o compromisso que você fez com Cristo, não comigo. Não comigo. Compromisso que você fez com Cristo, quando você canta assim, seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que for, irei. Ou então, pare de cantar esses cânticos. Tá bem, queridos? Então, eu creio que semana que vem a gente consegue matar essas outras perguntas a respeito de por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local. É fundamental. Tá bem? Até domingo. Deus abençoe a todos.